Amém? E eu creio que o Senhor já está fazendo, e você vai ver, trazendo à realidade, aquilo que nós declaramos hoje, amém? E nós temos visto sobre trazer, eu vou bem direto ao ponto, sobre trazer o sobrenatural. O pastor Gabriel começou isso semana retrasada, e hoje nós vamos continuar nessa série, mas com um subtítulo, Novas Sandálias para Caminhar. E nós vamos falar sobre algo que o Espírito Santo colocou no meu coração e que tem tudo a ver com isso e tem tudo a ver com a nossa identidade. Mas, cansou. Se você quiser abrir sua Bíblia em Lucas 15, é o texto onde nós vamos ler hoje. E antes de nós lermos, eu sempre gosto de começar com uma reflexão, a gente refletindo sobre algo. E a minha reflexão para você hoje é: quem é você? E eu quero que você pense para você mesmo, quem é você? Mas além disso, vamos para uma pergunta universal: quem somos nós? Para que estamos aqui? Para onde vamos? De onde viemos? Mas verdadeiramente, quem somos nós? Qual é a nossa identidade? De onde ela vem? Ela vem daquilo que a gente faz? Ela vem daquilo que a gente vê? Ela vem daquilo que a gente ouve? Ela vem dos lugares onde nós andamos? Ela vem daquela frase: me dizes com quem andas que eu te digo quem tu és? Ou ela vem de muito estudo, pouco estudo? Ela tem a ver com a cultura onde você está imergido? E o Espírito começou a botar essa reflexão no meu coração, e eu creio que essa noite nós vamos falar muito sobre a nossa identidade, sobre quem nós somos. Mas para isso, eu gostaria de começar essa noite dizendo algo, que eu sei que inicialmente pode parecer um pouco estranho, mas esta é uma verdade de Cristo. Mas a verdade é que Deus, Cristo, perdoou a todos. Jesus, ao morrer na cruz, ao se sacrificar, Ele não se sacrificou por alguns, Ele sacrificou-se por todos. Assim, todos foram perdoados. Porém, nem todos acessaram e receberam esse perdão. Nem todos se deixaram ser perdoados. Quantos aqui já participaram de uma discussão que você estava conversando com alguém, e aí beleza, você está disposto, não, tá, vamos reconciliar, né, melhor do que ter razão, e daí você volta e fala: perdão, não, já era, não vai mais. Quantos aqui já viveram isso aí? Só eu? Eu e mais alguns, aê. E o que isso significa? Que o perdão, ele depende de uma correspondência. Mas o fato é que o amor de Deus, ele é tão grande, ele é tão poderoso, que ele foi por todos. Ele perdoou desde Hitler, até um estuprador, até eu e você, até Judas. O perdão dele veio para todos. No entanto, nem todos conseguiram ter a ousadia e a humildade e o quebrantamento de aceitar e receber esse perdão e viver como perdoado. E isso tem tudo a ver com a nossa identidade, com quem nós somos. Porque aquela pessoa que não entende o perdão e não recebe o perdão e não vive como perdoado, certamente vai tirar a sua identidade daquilo que ela faz, daquilo que ela pensa, daquilo que ela vê. Então, se ela trabalha muito bem, ela vai se entender como um bom trabalhador. Então, se ela faz cálculos de matemática muito bem, ela vai se ver talvez como inteligente. Se ela passou de ano sem pegar nenhuma recuperação, e no terceiro ano ela não precisou do conselho de classe para passar em física, esse não é o meu caso, brincadeira, é sim. Ela vai pensar: não, eu sou inteligente, eu estou com a bola toda. E o fato e o problema disso é que no momento em que alguma coisa falhar na vida dela, então ela vai se ver como um erro, como uma falha. Até onde tudo está dando certo, a identidade dela é boa. Mas de repente, quando ela se depara com algo que ela não sabe, que ela não consegue, então vem uma crise existencial, uma crise de identidade. Sabe que nos Estados Unidos existe uma liga de futebol para crianças, onde eles não contam os pontos do gol. Então o jogo pode rolar e pode estar 50-1, que no final os dois técnicos vão falar: vocês venceram, você é vencedor e campeão. E aí eu estava ouvindo uma pregação uma vez,
e o cara estava falando que o filho dele faz parte dessa liga. Ele foi lá, e ele não sabia dessa, e ele olha e ele fala, cadê o placar? Aí uma mãe muito brava fala, placar? A gente não tem mais placar. Ele fala, tá, mas quem está contando os pontos? Aí as mães começam a ficar enfurecidas, os pais, ponto, ninguém conta ponto e tal. E daí ele fala, tá, então eu vou contar. E aí ele conta e o time do filho dele perde de 7-2. E aí no final do jogo o filho vem e fala, pai, nós vencemos. Ele fala, o quê? Fala, pai, o técnico disse que a gente venceu. Ele fala, foi 7-2 para o outro time. Vocês não venceram não. Vocês eram mais fracos, vocês eram menos rápidos e tal. E ele começa a falar. E qual que é o ponto, né, dessa história que ele estava contando? É que se nós deixarmos as nossas vitórias, as nossas derrotas, dizer quem nós somos, a nossa vida vai viver assim. Montanha-russa, caramba, venci de 7-2. De repente, depressão, nossa, eu perdi de 7-2. E aí nós vamos viver uma inconstância na vida. O fato é que todos somos mais do que vencedores. Não por aquilo que podemos fazer pela nossa força, mas por aquilo que alguém fez. E a partir desse alguém feito, nós passamos a fazer. E sabe o que é louco? Você se depara com coisas que você nunca poderia ter força para fazer, mas porque ele já te deu a vitória, você faz. E aí quando você passa daquele lugar, você não vê a sua identidade vindo daquilo que você fez, mas você vê a sua identidade vindo daquilo que ele falou. E aí você vê a coisa sendo feita, e porque a sua identidade vem dele, você entende que a glória daquilo que foi feita não é sua, mas é do Pai. Mas olha que louco, isso não tira o que você fez, mas o que você fez não começou em você, começou em Cristo. Faz sentido? E nós vamos ler então o texto de Lucas, versículo 11. São vários versículos, eu não sei se eu vou ler tudo, mas vamos lendo. Mas o fato é, essa é a parábola do filho pródigo, né? Intitulada como filho pródigo, mas poderia ter outro título melhor. Mas esta, porque é uma parábola que fala muito mais do que um filho pródigo. Mas esta é a maior parábola que Jesus conta na Bíblia. De todas as que tem, essa é a maior parábola de Jesus. E muitos teólogos dizem que este é um evangelho dentro do evangelho. E o ponto dessa parábola é que ela é uma parábola muito injusta. Pensando na perspectiva nossa humana. E nós vamos entender um pouco disso. Então, vamos lá, versículo 11. A palavra diz assim, se você não tem sua Bíblia, vai ter aqui no telão, você pode acompanhar. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Agora presta atenção nessa parte. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Até aqui, nós vamos começar a pontuar características desse filho. Então nós percebemos que ele é irresponsável. Nós temos aqui um filho imaturo. Então como que funcionava naquela época? Todo pai e os seus filhos, ele ia repartir a sua herança, mas o fato era que era cobrado dos filhos mais velhos que eles cuidassem dos seus pais. Então assim sendo, a maior parte da herança ia ao filho mais velho. Normalmente, por exemplo, se fossem 4 filhos, o filho mais velho ia ganhar metade e os outros 3 filhos iam dividir o que sobrava e assim em diante. Então o filho mais velho tinha uma grande porção da herança, porque ele também teria uma responsabilidade de cuidar. Então quando esse filho mais novo vem e ele pede a herança do pai, o pai sabe, o pai está olhando para ele e o pai está vendo que ele é imaturo. O pai sabe que, vai gastar tudo em bala, tô brincando. Que ele não vai saber como lidar com a herança. No entanto, o pai ama aquele filho. E o pai, por amar aquele filho, ele confia naquele filho. E olha que doido, esse filho irresponsável e imaturo pega todo o dinheiro que o seu pai tinha dado, que seria trazido a ele depois da morte do pai, e ele sai de casa e o pai para de ter notícia do filho. Então, continuando, estamos no versículo 15. Por isso, tinha falado que ele estava com necessidade, por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para seu campo a fim de cuidar de porcos. Agora, nós precisamos entender que na cultura judaica, o judeu nem tocava num porco. O porco era um animal tão imundo, inundado de imundície.
Ele era tão imundo que eles nem deveriam tocar naquele animal. Então aquele garoto que pegou todo o dinheiro do pai, irresponsável, imaturo, gastou tudo, fez de tudo, está sem nada, a ponto de ter que trabalhar com aquilo que era considerado imundo. E agora o que eu quero que a gente entenda é, naquela época o que era considerado imundo era porco, mas hoje o que é considerado imundo? O que talvez você já chegou a fazer, tocar ou até estar, e que as pessoas olhavam e te condenavam? Qual foi a estação de porco na sua vida? Eu acredito que todos nós tivemos uma, mesmo que ela não seja visível interiormente. Talvez o momento onde você estava com os porcos foi o momento em que você passou a acreditar em mentiras sobre você mesmo e você desejou morrer. Talvez foi o momento que você estava assistindo pornografia no seu quarto. Talvez foi o momento em que você estava lá fazendo qualquer outra coisa. E ali foi um momento onde você pensou, cara, se alguém me visse aqui eu estava ferrado. Caramba, como isso é feio, como isso é sujo. Mas agora vamos continuar. Versículo 16. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Olha que doido que o filho pensa, não sou mais digno de ser teu filho, trate-me como um dos teus empregados. Vamos lá, o filho pródigo, ele se vê como um empregado, ele fala, não, eu vou voltar, eu vou ser empregado. Mas ele sabe quem é o pai dele. E eu quero te dizer uma coisa essa noite. Talvez você está num lugar onde as correntes, a sujeira, tem tanta coisa te envolvendo, que você pensa, meu Deus, eu não mereço mais nada, eu não sou digno mais de nada, mas você sabe quem é o seu pai. Você nunca deixou de entender, peraí, eu tenho um pai. Sabe que o filho, dito como filho pródigo, ele foi mais filho do que o outro. Porque o outro, quando ele conversa com o pai, ele fala, pai, eu trabalhei muito, e o meu salário? Mas esse filho, quando ele está lá num lugar de necessidade, ele entende, peraí, eu tenho um pai que supre as necessidades. Ele sabia. E olha isso, Romanos capítulo 8, versículo 39, se puder pôr aqui, Romanos 8, 39. A palavra de Deus vai nos revelar algo maravilhoso, que eu quero trazer essa noite. Eu quero que, não que isso traga mas que isso nos construa em revelação. Olha que Romanos 8, aí, 39 diz, nem altura, nem profundidade, nem qualquer coisa na criação, olha agora, será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sabe que nem o seu pecado vai te separar do amor de Deus. Sabe quando você está lá fazendo as piores coisas, quando você está cagando tudo aquilo que Deus não gosta, sabe onde Deus está? Ali com você, juntinho. Se você já dormiu de conchinha, é assim, tô brincando, só se tiver frio, cadeira Deus não sente frio. Mas o fato é, que nada que você faça, nenhum lugar que você ande, nenhum pensamento que você tenha, vai te separar do amor de Deus. Agora, o que isso significa? E aí talvez vai ser um pouco forte o que eu vou falar agora, mas em nome de Jesus, amém. Quando nós estamos vivendo a vida pelas lentes da religião, do que pode e não pode, pelas lentes da lei, do que é permitido e não é permitido, e eu ouço alguém dizendo que o meu pecado não me separa de Deus, a minha mente na hora pensa, peraí, então eu posso viver pecando? A minha mente que procura, quando eu estou vivendo debaixo do jugo da lei, eu procuro meios de satisfazer a minha carne e continuar bem com Deus. Então toda vez que eu ouço, você não precisa mais fazer nada para ser aceito, fechou, eu posso fazer o que eu quiser, você é amado por Deus e lavado pelo sangue de Jesus, não há condenação em você, olha aqui mais uma porta para eu viver segundo os desejos da minha alma. E toda vez que nós temos a lente da lei e olhamos para a graça, nós encontramos legalidade. Então você encontra uma brecha para você continuar seguindo paixões da carne. E aí aquilo que revelaria a bondade, a misericórdia e o amor do Pai, por causa de nós estarmos voltados para nós mesmos, revela a nossa escravidão. Aquilo que Deus trouxe para nos dar liberdade, para tirar as nossas correntes e nos fazer correr como Cristo, nos faz estar presos em nós mesmos, não
porque é uma verdade errada, mas porque o nosso coração está voltado para nós mesmos. Sabe quando a graça parece libertinagem, ou quando a graça parece escandalosa demais, quando nós estamos no centro e não Cristo. Então a partir de nós, as verdades celestiais não fazem sentido. A partir de nós, as verdades celestiais se tornam desculpas para não fazer nada. Agora olha que lindo, quando nós entendemos que nada pode nos separar do amor de Deus, nem o meu pecado. O que eu entendo é que Deus deseja tanto se revelar a mim, Deus deseja tanto estar comigo, o coração de Deus é tão aberto ao relacionamento, que mesmo se eu pecar, Ele não vai querer parar de conversar e estar comigo. E aí o que vai fazer em mim não é vontade de continuar pecando e viver escravizado, mas o que vai fazer em mim é desejo de conhecer mais, porque quem é tão bom assim? Sabe, quando nós passamos a nossa vida, vamos lá, se coca não fizesse mal à saúde, vamos pensar comigo, e você passa a sua vida inteira bebendo água, você pode falar sobre a coca, você pode saber os componentes da coca, mas você nunca vai entender o que a coca é. Agora, quando você experimenta, e você sente aquele sabor, o gás, e você é inundado daquele gosto maravilhoso, digamos que não fizesse mal para a saúde, então você vai continuar bebendo coca para o resto da sua vida. Isso é a graça de Deus. Quando você vê e você ouve, você pensa, posso até falar sobre isso. Mas quando você bebe, você fica assim, o quê? Água nunca mais. Guaraná nunca mais. Estou brincando. Mas você fica lá, aqui eu quero beber isso toda hora. E aí tem um casamento e tem uma bandeja de coca, me vê uma coquinha. E aí você está andando, coca. Por quê? Porque você experimentou o que é melhor, então o que é bom não serve mais. Você provou da vida, agora você não deseja mais ficar naquele lugar. Mas olha que interessante, o filho pródigo estava com os porcos. Ele viveu a sua vida com o pai, mas ele não conheceu o pai. Sabe o que nos leva a viver preso no pecado, ou preso em correntes, ou qualquer coisa assim? É não conhecer a Cristo. E o conhecimento de Cristo, de novo, eu não quero parecer estranho, mas não vem da leitura da Bíblia. O conhecimento de Cristo não vem de ritos, tem que orar mais, tem que jejuar mais. O conhecimento de Cristo vem de fé para estar com Ele. Sabe que muitas vezes você vai estar em silêncio, e você vai estar recebendo muito mais do que se você estivesse lendo, sem fé. Sabe que o apelido de Jesus, eu amo isso, eu creio que isso vai ser algo que vai conduzir a minha vida para sempre. O apelido de Jesus foi amigo dos pecadores, não foi professor dos pecadores, não foi mestre dos pecadores, não foi o guia dos pecadores, foi amigo. Porque através de um relacionamento de amizade, você passa a conhecer. E quando você bebe a coca, você não volta mais para a água. Quando você prova Cristo, você não quer mais saber do pecado. Sabe, tudo aquilo que parece tão bom, que o pecado diz que é tão gostoso, mas que no dia seguinte você acaba se sentindo muito mal. Que você está preso, você não quer mais fazer, mas você não consegue parar. Eu conversei com uma pessoa, um dia desses, a pessoa estava chorando na minha frente. E a pessoa estava falando assim, eu sei a verdade. Mas eu não consigo parar. E a pessoa chorando, e ela dava para ver que ela estava, sabe por quê? Porque ouviu a informação da verdade, mas nunca experimentou. Porque se tivesse experimentado, não ia ser difícil deixar o pecado. Não estou dizendo que não vamos errar mais, porque João diz que quem não erra é mentiroso, todos nós erramos, mas eu quero dizer que o teu erro não te separa de Deus. Então sabe o que ele se torna? Porta de mais de Cristo. Onde eu sou fraco, Deus é forte. Então eu entendo que o meu erro não me condena, mas o erro mostra a força de Deus, o poder de Deus. Agora, olha que legal. Nós então estamos aqui no versículo 19, onde o filho pródigo diz que não era digno. E agora eu quero ir lá para Eclesiastes, capítulo 2, versículo 21, se puder abrir no telão. Aquele filho diz, ele percebe, peraí, eu não sou digno de voltar para a casa do meu pai como um filho, eu devo voltar como um servo. E eu quero te dizer uma grande verdade, que vai parecer estranha a princípio, mas vai fazer sentido. Mas, vai parecer muito estranha, mas não estou falando sobre a justiça divina, estou falando sobre a justiça terrena. Mas Deus, a graça de Deus não é justa. E eu quero ler Eclesiastes 2, 21. Está fazendo sentido? Está muito estranho? Está muito legal? Glória a Deus. Vamos lá. Pois, olha o que Salomão, o cara mais rico, mais sábio, mais poderoso não, mas foi muito poderoso, o que ele escreve no final da sua vida. Pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terá que deixar tudo o que possui como herança, para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso também é um absurdo e uma grande injustiça.
Sabe por que a graça de Deus é injusta? Porque a gente recebeu tudo de bandeja. Deus fez tudo. Cristo fez tudo. Cristo conquistou tudo. Cristo consumou todas as obras na cruz. E ele falou assim, ó, agora é tua herança. Só que daí, nós como esse filho pródigo, vamos lá, e agora a gente faz algo, a gente torna a graça de Deus barato, porque a gente usa ela no pecado. Porque a gente entende, não, tem sempre perdão, então eu sempre posso errar. Não, tem sempre algo novo, então eu posso continuar caminhando nos meus próprios desejos, porque Deus vai sempre me perdoar, sempre vai restaurar. E essa é uma verdade. Deus vai sempre perdoar e Ele vai sempre restaurar, e você está eternamente perdoado de todos os seus erros. Jesus morreu por todos. Mas o fato é que nós não queremos tornar algo tão maravilhoso, tão barato. E aqui nós vemos como Deus é injusto. No sentido humano, né? Já vi as cabecinhas? Oh. Deus é injusto porque Ele não te dá o que você merece. Ele não te dá a pena dos seus erros. Ele não te coloca numa prisão por ter assassinado alguém. Sabe o que Ele faz com o assassino? Essa aqui é muito gostosa. Jesus pega os assassinos e Ele transforma em pessoas que dão vida. Sabe que se o erro definisse algo, a grande parte da Bíblia não estaria escrita, porque muito dela foi escrito por assassinos. Mas a maior parte do Novo Testamento foi escrito por um assassino. O Pentateuco, assassino. Salmos, assassino. Alguns, né? Não todos. Reis, meu Deus. Juízes. Então o que nós vemos? Quando a terra diz, errado, bem, essa pessoa é ruim, essa pessoa é má, olha as obras dela, ela é mau caráter e tal. Sabe o que Deus fala? Esse aqui é a minha obra perfeita. É esse aqui que eu quero pegar, quero moldar. Por quê? Eu vou pegar aquilo que o mundo considerava como fraco e vou envergonhar os fortes. Sabe, é muito legal isso aqui. Tem o meu amigo Lucas ali. Fica em pé, Lucas. É você mesmo. Aê. Olha aí, faz assim com o bracinho. Oh, meu Deus. Esse Lucas é forte. É como se Deus pegasse o Lucas ali e pegasse eu, tudo bem, vamos me usar? E aí o Lucas olhasse e falasse, eu vou levantar esse vaso. O Rafa falaram, não fui eu. Então é como se o Lucas tentasse levantar esse vaso com toda a força do mundo, ele não conseguisse. Mas aí eu em Cristo vou e com o meu dedinho eu levanto o vaso, falo, quer ajuda, Lucas? Tô brincando. Então o que Deus está falando? Quem esteve com os porcos, que estava sujo, que estava na lama, você, que estava no pecado, que estava destruído, que estava inundado de tristeza, morte, que estava acorrentado em várias coisas. Jesus está olhando para a sua vida e falando, é você que eu quero. Eu quero te usar, eu quero te moldar, eu quero te transformar. Sabe a falta de paz que você conhece? Vai ser transformada em paz abundante. Sabe a falta de vida, de expectativa que você tem? Vai ser transformada em sonhos maiores do que outras pessoas tiveram na vida. Sabe a falta de caminho? Vai se transformar em um novo caminho. E de repente você vai andar sobre as águas, sobre o céu, sobre a nuvem, sobre cachorro, sobre tudo. Nada vai ser impossível. Agora, nós então percebemos que aquele cara estava se achando indigno. E quantos de nós, né, já fizemos essa oração? Deus, eu não sou digno. Eu não sou digno da sua presença, obrigado. E é legal, tá, me perdoa, eu errei aqui. É uma boa oração. Mas no sentido de quando a gente fala, eu não sou digno, e aí não faz nada. Não, a minha indignidade me impede. Não, eu não sou puro o suficiente. Não, eu não sou limpo o suficiente, eu deveria ter feito mais, não vai dar. Sabe o que a gente está fazendo? A gente está limitando um Deus gigantesco para a nossa razão. A gente está falando assim, o tamanho do Deus que criou o universo vai caber aqui na minha cabeça e Ele vai seguir o quadrado da forma como eu enxergo a vida. E aí sabe qual que é o problema disso? Porque no momento muito difícil, e nós fugimos do problema, botando Deus o tamanho da nossa mente, ok, mas no momento em que tiver uma glória para ser mostrada, que tiver um impossível para ser vivido, nós vamos estar servindo um Deus que é do tamanho da nossa mente. E vai acabar que Ele não vai poder fazer nada. Não porque Ele não faz, mas porque nós não permitimos. Lembra o início? O perdão só é feito, concretizado quando nós recebemos. Deus, Ele é tudo de bom, Ele é tudo de maravilhoso. Mas nós só vamos ver essa maravilha de Deus fluindo quando nós crermos. Sabe, quando perguntam para Jesus qual é a obra que o Pai exige, Ele diz crer em Jesus. Porque quando você crê, você vê.
Quando você crê que você é santo, você vê obras santas. Quando você crê que você é liberto, você vê a liberdade. Quando você crê que Jesus já fez tudo, você vê tudo sendo feito. E então, esse sentimento de indignação, eu não sou digno. Sim, nós entendemos, nós não somos dignos mesmos. Mas em Cristo, fomos feitos dignos do amor de Deus. Através do sangue de Jesus, eu sou digno de fluir o poder. Por quê? Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E nós vamos abrir agora em 2 Coríntios 5, versículo 14 ao versículo 18. Vamos ler rapidamente este texto. 2 Coríntios 5, aqui. Vamos ler do 14 ao 18. Cadê? Aqui. E aí nós vamos entrar na resposta do Pai. Mas olha isso, 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos. Então aqui nós estamos naquele ponto da graça. Eu não vejo a graça através da perspectiva do que eu posso ou não posso, mas agora eu vejo a graça através da perspectiva de quem Ele é. Não vivo mais para mim mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, de modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos mais. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Cara, nós somos reconciliados com o eternos. Nós somos feitos eterno no eterno. Agora eu tenho uma pergunta para te fazer. Você lembra como era ter 1 ano de idade? Alguém aqui lembra? Tipo, porque tem gente às vezes que lembra. Alguém lembra? Perfeito. Você não lembra? Você não lembra como que era teu pai fazendo na tua frente? Você não lembra como que era uma chupeta, certo? Esses dias eu experimentei uma chupeta. Por quê? A gente estava olhando os bebês, eu e a Rafa em casa, e daí a Rafa falou, chupeta deve ser muito bom. Todos os bebês chupam com vigor, né? E daí a gente provou, mas é bem ruim. Então, só para deixar claro. Mas o fato é que nós não lembramos. Tenta pensar quando você tinha 1 ano. Tenta, trazer à mente. Como é que era? Não lembro. Sabe, esse mesmo sentimento que você está tendo de não lembrar da sua infância, é o que a palavra de Deus fala sobre o pecado. Deus esquece o nosso pecado. Só que quando a gente lê, a gente pensa esquece, mas lá no fundinho ele sabe. Esquece, mas, você pegou. Mas é justamente você pensar na sua primeira infância. A gente não consegue acessar essa memória. Deus pode tentar, mas Ele não consegue. A partir do arrependimento e do perdão, Ele joga o pecado no esquecimento. E aí quando você vem, você peca, você fala, Deus, de novo, olha eu aqui. Ele, de novo? Como assim? Eu não lembro de você ter pecado. E aí você entende que Ele não está te condenando, mas está te perdoando e renovando a fé que Ele colocou no seu coração. Sabe o que isso significa? Significa que a bondade dEle é tão grande, que Ele prefere ter os pensamentos dEle mesmo sobre você. E esses são pensamentos bons. Eu esqueci o versículo, mas fala várias coisas legais. Diz que é mais alto. Mais alto que os céus. Eu não lembro onde está, mas está. Então, olha que legal. Então nós entendemos que a nossa identidade não vem daquilo que a gente faz, porque se viesse, ia dar tudo errado uma hora. Só que daí, eu estava ali estudando e de repente Deus me fez ir atrás do que a lei dizia sobre o filho pródigo. E olha que interessante, eu não sabia, mas existe uma lei, Deuteronômio 21, nós vamos ler. Do 18 ao 21, é a lei que existia sobre um filho que fazia o que o filho pródigo fez. Vamos lá. Olha que legal. O versículo diz assim, do 18 ao 21, nós vamos ler, é isso? Pode apagar a luzinha? Se um homem tiver um filho obstinado e rebelde, então nós temos aqui, que não obedece ao seu pai, nem à sua mãe, e não os escuta quando o disciplinam, continua. E o pai e a mãe o levarem aos líderes da comunidade, à porta da cidade, e dirão aos líderes, este nosso filho é obstinado e rebelde, não nos obedece, e olha essa parte, é devasso e vive bêbado. Então ele descreveu o filho pródigo, porque ele estava lá regaçando a vida.
Agora, olha o que a lei diz. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Agora, olha que doido isso. Eliminem o mal do meio de vocês. Então, olha, quando aquele filho pródigo foge na parábola, se ele voltar para casa, ele estaria diante de uma pena de morte. Ele poderia ser apedrejado por toda a cidade e morrer. Cara, é muito lindo. Só que daí, Deus, entendendo que o próprio Cristo traria essa parábola, ele preparou 2 versículos além. E olha o que diz, vamos lá, Deuteronômio 21, nós vamos ler o versículo 22 e 23. E olha o que a palavra fala, é lindo como a palavra inteira revela Jesus, tá? Tudo, vai lá. Agora, se um homem culpado de um crime que merece a morte for morto e pendurado no madeiro, não deixem o corpo no madeiro durante a noite, enterrem-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Não contaminem a terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança. Olha o fascínio da palavra de Deus. Sabe o que está dizendo? A pena do filho pródigo, a pena daqueles que vivem no pecado, que pecam e se sujam e blá blá blá, a pena daqueles que não ouvem a voz de Deus, que não obedecem ao Senhor Jesus Cristo, que não vivem de acordo com a retidão, seria a morte, seria a destruição, uma morte vergonhosa, vergonha diante do povo, humilhação. Só que daí, de repente, o imenso amor de Deus, a maravilhosa e graciosa, o poder de Deus vem e Jesus faz o quê? Ele é colocado no madeiro. E o que ele recebe? A maldição de Deus cai sobre Jesus. A palavra diz que Jesus é tirado da cruz antes do anoitecer e ele é levado para o túmulo para que não seja amaldiçoada a herança. E aí o que acontece aqui? É que sem Cristo, a nossa herança estaria totalmente ferrada. Porque ninguém consegue ser perfeito. Sem Cristo existiria uma maldição. Porém, quando Cristo recebe a maldição sobre si, quando Cristo, a palavra diz, eu sei que isso é muito forte, mas a palavra diz que quando Cristo se torna um com o pecado, para que nós sejamos um com Deus, um em santidade, um em amor, um em verdade, então é quebrada a maldição, e agora nós vamos ver qual é a resposta do Pai ao Filho. Olha que magnífico. Vamos voltar para Lucas 20. E aí nós vamos ver então, nós entendemos, Lucas 15, né, versículo 20, nós entendemos qual deveria ser a pena daquele menino, mas vamos ver o que o pai faz. A seguir, levantou-se e foi para seu pai, está falando sobre o filho. Estando ainda longe, seu pai o viu, e o que? Cheio de compaixão, correu para seu filho, e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser teu filho. O que o pai fez com isso? Nem ligou. Ele falou tipo, você ainda é irresponsável e imaturo. Então peraí que eu vou te dar um pouco de maturidade. E aí o que o pai faz? Mas o pai disse a seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam ele. Eu não vou ficar muito aqui, mas rapidamente, quando a gente vai ver o original da palavra melhor e palavra roupa, a palavra melhor significa posição de chefe, autoridade. E a palavra roupa que ele usa naquela época é a mesma palavra usada para roupas de sacerdote e roupas de rei. Sabe o que o pai está falando assim? Você é meu filho, eu te dou toda a autoridade de volta. Você foi e cagou tudo. Ih, perdão, não pode usar essa palavra. A Rafa já me disse isso. Apaga. Você foi e fez coisas erradas. Você foi e errou tudo. E fez cocô em tudo. Cadê? Você foi e errou. Aí sabe o que o teu pai faz com você? Quando você volta, ele não fala assim: vai ter que conquistar minha confiança. Vai lá pro campo. Vai trabalhar 5 anos no mínimo. Até que eu confio em você na vez final. Ele fala assim: peraí. Toma a roupa que te dá autoridade e poder sobre todas as coisas que são minhas. Ele devolve a autoridade para o filho. Tá, mas o filho é irresponsável, o filho é imaturo. Ele é, mas agora o filho está onde o pai está. E por isso não há medo no coração do pai. Porque ele sabe que esse filho vai ser inundado do conhecimento do pai. E eu queria ler uma frase que Deus me deu. Se o Barba ou quem estiver ali conseguir colocar. Não? Essa. Sua
irresponsabilidade nunca vai tirar a confiança que Deus, como Pai, tem no poder dele em você. Não importa quantas vezes você for irresponsável, não importa quantas vezes, a galera tá vendo quem tweetou isso aí, mas o Barba que fez essa arte, olha que legal. Isso aqui é o próprio Barba, isso aqui é um velhinho, não sei quem é, isso aqui é o Gabri. Olha que pobre, um retweet, tô brincando. Então o que acontece? O nosso erro, a nossa falha, a nossa pequenez não impede Deus de se mover, mas na real é o desejo de Deus se mover através disso, amém? Prosseguindo, eu vou bem rápido agora. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tá, o anel também, várias coisas legais, autoridade e tudo mais, mas nós vamos ver sobre o calçado. E vamos lá para Ruth. Eu sei que a gente está, meu Deus, que coisa é essa? Que louco. Ruth 4:7. Quando Ruth vai casar com Boaz, vou resumir bem rápido. Ruth não era israelita, Boaz era da linhagem, vai fazer a linhagem de Davi, ele era da linhagem de Judá, seria a linhagem de Jesus, mas Boaz não está casado com ninguém. O esposo de Ruth morre e ela está com a sua sogra, que era israelita. Então Ruth vai para Israel junto com a sua sogra, mas o ponto era que os israelitas não deveriam se juntar com pessoas que não eram israelitas, e Ruth não era uma israelita. No entanto, tem várias coisas legais na história de Ruth que nós não vamos entrar aqui, mas nós vamos entrar no casamento de Ruth. Então, ela conhece esse cara chamado Boaz, esse cara é muito bom para ela, ele é muito rico, e ele deseja casar com Ruth. Mas existia uma lei naquela época, foi mal, que tem que ir rapidinho, que ele poderia ser um parente resgatador, que significa, ele poderia, oh Deus, arrotinho, foi mal, clássico, toda vez, ele poderia resgatar ela como uma parente, eu estou resumindo muito também, só que daí, resumindo a história, ele teria que comprar um campo, para poder fazer isso, porque era o campo do ex-marido de Ruth. Só que daí tem um outro parente, que também era mais próximo ainda, e que teria o direito. Então ele vai para esse outro parente e fala, cara, se você quiser o direito é teu. O cara fala, eu quero. Ele fala, só que se você quiser o direito, você vai ter que casar com Ruth. Aí ele fala, não quero casar com Ruth, o direito é seu. E aí então Boaz vai poder comprar. E aí nós vamos ler. Ruth 4:7. Antigamente em Israel, para que o resgate, é isso que eu expliquei, e a transferência de propriedade fossem válidas, a pessoa tirava a sandália e dava ao outro. Assim oficializavam os negócios em Israel. Olha o que esse texto nos demonstra. Que quando ele foi comprar uma terra, ele foi receber essa terra, então aquele cara que estava dando a terra tirou a sua sandália e deu para ele, oficializando o negócio. Quando o pai encontra o filho e ele dá a sandália para o filho, ele fala assim, isso aqui, tá, olha que lindo, o filho gastou a herança dele. Só que quando ele volta o pai fala, eu tenho uma nova herança. Tudo que é meu é teu de volta. Toma, o terreno é teu, a terra é sua, a herança é sua. Pai, mas eu desperdicei tudo. Eu sei, mas eu nunca parei de produzir herança para você. Pai, mas eu estava super longe, você não sabia se eu ia voltar. Não, você é meu filho, eu sei. Sabe, tem alguns de nós que não estão com a gente aqui hoje, mas eles são filhos. Eles vão voltar. E quando eles voltarem, eles vão estar com a sandália. E eles vão sair como herdeiros. Amém? E é muito fascinante. Porque esta parábola nos mostra que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você é herdeiro e ponto final. Deus está te dando as sandálias do reino dos céus, Ele está falando assim, toda a eternidade é tua. Sabe quando Apocalipse, lá no final de Apocalipse, fala que nós vamos ter poder, nós vamos reinar sobre a terra? Aquilo, claro que é para se cumprir, quando for se cumprir, mas a fé, pensa que a nossa fé extrai a salvação de 2000 anos atrás do que foi feito na cruz. Então a nossa fé ela é atemporal. Então a nossa fé pode trazer à existência as coisas do futuro. Reinar hoje, ser herdeiro de Cristo hoje. Sabe quando a palavra fala quem Deus é, quem Jesus é, ela está definindo a sua identidade. E aí nós voltamos para a pergunta do início, quem nós somos? Nós somos o que Deus diz. Sabe o que Deus diz a teu respeito? Que haja luz, que haja vida, que haja esperança, que haja amor. Toda a plenitude que Cristo é, você também é. Não porque você pode conquistar isso pelo seu esforço, mas porque crendo, estando em Cristo, nós passamos a ser quem Cristo é. E para nós finalizarmos, o violãozinho pode subir. Nós temos, eu quero ler daí, pode ser a frase do Max Lucado, a primeira de Josué. E olha que lindo que o Max Lucado fala. Ah, o velhinho era o Max Lucado, agora que eu entendi. Porque agora eu estou aqui no lugar do Max Lucado. Mas olha que legal, também só tem um. Mas olha
que ele fala? Josué não foi convidado para conquistar a terra, mas para receber a terra que Deus já havia conquistado. Quando Deus fala, Josué vai pegar a terra prometida, Deus não estava falando assim, cara, luta muito e vê se vai dar certo. Não, Deus estava falando assim, Josué, eu já conquistei uma terra, então vai lá e só toma ela. Agora olha que lindo, o que precisou para Josué tomar a terra? Ele crê na palavra de Deus, e por crer na palavra de Deus, nós vemos Josué lutando. Então no final, o que a graça produziu em Josué foi crer em Deus. Por crer em Deus, ele viveu o que Deus estava falando. Assim sendo, Josué não deixou de lutar. Josué não deixou de entrar lá. Mas nenhuma luta que Josué travou partiu dele mesmo. E quando partiu, nós vemos que tem algumas, ele perde. Mas todas as lutas que ele parte de Deus, ele não luta com um final incerto, mas ele luta sabendo que a vitória é o final. E olha que doido, quando Josué está em Canaã, o Max Lucado fez mais uma frase que eu quero ler. Valeu? Em Canaã, você não luta pela vitória, você luta com a vitória. No deserto, você se esforça. Em Canaã, você confia. No deserto, você pede a atenção de Deus. Em Canaã, você já tem o favor de Deus. No deserto, você duvida da salvação. Em Canaã, você sabe que está salvo. Você passa de querer ter para crer que já tem. E aí, nós trazemos a realidade do sobrenatural. Sabe qual que é o resumo de tudo? Teria várias outras coisas que Deus tinha falado no meu coração, mas que não vai dar tempo. Mas o resumo de tudo que nós podemos entender hoje é que a nossa identidade, a maior de todas que eu posso te dizer hoje, é que você é filho e filha de Deus. Sabe o que um filho é? Totalmente herdeiro. Sabe, quando eu olho para o meu filho Levi, eu me vejo nele. Eu vejo as características da Rafa nele. Quando nós vemos o Eliseu, nós vemos a carinha da Andrea. E eles vão conhecer os trejeitos do Eliseu e vão perceber, caramba, isso é igual a mim, nossa, isso é igual a mim. Por quê? Porque um filho, uma filha, é a imagem e semelhança do seu pai. Se você é filho, se a sua identidade é essa, então você é herdeiro de tudo que Deus é. Sabe que santidade não é sobre a ausência de pecado. A santidade é a natureza de Deus. Quando nós resumimos a santidade, a ausência de pecado, nós estamos humanizando a santidade. Num sentido muito passageiro. Mas quando nós entendemos que a santidade é a natureza, nós entendemos que ser santo é pensar como Deus pensa, é falar como Deus fala, é agir como Deus age. E aí faz sentido Jesus falar assim, tudo que eu faço, eu vejo meu Pai, eu faço porque Ele fez, eu falo porque eu ouvi. Porque Jesus está falando assim, é assim que é ser santo. Não é uma lista de coisas que eu devo fazer, mas é uma lista de milhares de coisas que eu sou. E a partir dessa lista, eu vivo a liberdade. Se você puder ficar de pé nesse momento,